Eu queria pedir o silêncio de todas as pessoas que fazem parte desta audiência pública. E antes, por favor, antes de iniciarmos a audiência pública, democraticamente foi dado acesso a todas as pessoas que quiseram a este plenário. Mas além de estar respeitando a limitação, e todos já estão vendo a olhos vistos que essa limitação já está acima do permitido, eu queria fazer um único pedido. Nós iremos fazer uma audiência pública no mais alto nível, discutindo a constitucionalidade a que esta comissão se predispõe, e não iremos admitir nenhum tipo de desrespeito a quem quer que seja. Qualquer tumulto mais grave, nós pediremos a evacuação, porque não iremos admitir, além de que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet. Então, eu pediria a todos que, se quiserem se manifestar com seus cartazes, não há problema. Quiserem colocar suas posições no outro momento, não há problema. Agora, hoje, a audiência é simplesmente sobre a constitucionalidade da admissibilidade da PEC 171, e pediria, de uma forma definitiva, a compreensão de todos os presentes, para que dessa audiência a gente possa extrair o máximo possível de proveito e de dúvidas. Muito obrigado a todos. Presidente, apesar de não estar oficialmente aberto ainda, só uma sugestão, se Vossa Excelência... Presidente, aqui, presidente. Pois não, deputado Paredes. Há muitas pessoas que não estão tendo acesso aqui. Eu não sei se Vossa Excelência poderia conseguir um outro plenário que fosse transmitido para lá também, como em outras situações. Tem plenários ocupados aí, de repente seria uma forma de ajudar aqueles que querem participar. Muito bem. Nós iremos solicitar a parte técnica da casa para que tome essa providência, pastor Eurico, com muita propriedade. Quando eu disse que a todos foi dado espaço, é porque todo espaço possível aqui já está preenchido. Não é? Todo espaço possível aqui já está preenchido. O tema é polêmico, mas nós iremos fazer o possível para que esta audiência se dê no princípio básico da constitucionalidade do que nós iremos tratar aqui nesta comissão. E a assessoria tentará ver se consegue aqui a sala da Finanças e Tributação, que tem telão também, para que as pessoas possam assistir de uma maneira mais cômoda. Muito obrigado. Informo ainda, antes de abrir, que a lista de inscrição aos senhores deputados, ela encontra-se aqui ao lado, porque ali não está sendo possível. Então, os deputados que queiram se inscrever para o debate, a lista está aqui ao lado da mesa. Você pode tirar isso aqui? Presidente, bom, será que tem jeito de uma mãe, ela é perfeitamente tranquila, 2 anos que aconteceu, ela quer fundamentar na lei. 3 minutinhos, 2 minutinhos, ela é pacífica. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião de audiência pública para debater a PEC 171/93 e suas apensadas. Nos termos do regimento interno da Casa, os procedimentos serão os seguintes, e é importante que todos prestem atenção. Na primeira mesa de debates, teremos 2 constitucionalistas, senhor André Ramos Tavares, professor de Direito da Faculdade de Direito da USP e da PUC São Paulo, senhor Fabrício Juliano Mendes Medeiros,
professor universitário e mestre em Direito. Será concedida a palavra a cada expositor por até 20 minutos, prorrogáveis, baseado no artigo 256, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa. Após, será concedida a palavra por 10 minutos aos signatários do requerimento, deputado Esperdião Amin e deputada Maria do Rosário, se assim o quiserem. Em seguida, será concedida a palavra aos debatedores, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Eu queria pedir a compreensão dos senhores deputados para que todos respeitassem o prazo, para que nós pudéssemos dar vez e voz a todos que quiserem debater. Por fim, os convidados poderão apresentar suas considerações finais. Desfeita a primeira mesa, farão parte da segunda rodada de debates o senhor Pedro Paulo Guerra de Medeiros, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República da Associação Nacional dos Procuradores da República, senhor Eugênio Couto Terra, presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, aqui representando a MB, senhor Joaquim Gonzaga Neto, presidente eleito da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Será concedida, neste momento da audiência, a palavra a cada expositor por até 10 minutos prorrogáveis, de acordo com o artigo 256, parágrafo 2º do Regimento Interno. Após, será concedida a palavra por 10 minutos ao signatário do requerimento, deputado Alessandro Molon. Em seguida, será concedida a palavra aos debatedores, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Por fim, os convidados poderão apresentar suas considerações finais. Queria, na medida do possível, pedir aos debatedores, como esta comissão se posicionou, para que nós deixássemos, na medida do possível, as questões de mérito para outra oportunidade. Nós viemos aqui para debater as questões constitucionais, da admissibilidade, para que esta comissão possa formar o seu juízo de valor acerca deste polêmico tema. Convido para compor a mesa, no primeiro momento, o senhor André Ramos Tavares, professor de Direito da Faculdade de Direito da USP e da PUC São Paulo. Senhor Fabrício Juliano Mendes Medeiros, professor universitário e mestre em Direito. Ressalto aos senhores palestrantes a que esta comissão, seria redundante dizer, mas cabe analisar a admissibilidade da PEC 171/93 e suas apensadas. Sendo assim, solicito que façam, como disse anteriormente, a abordagem especificamente quanto aos aspectos das limitações ao poder de reforma, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal. Lembro que o mérito desta matéria é da competência da comissão especial que será criada e instalada caso a proposta de emenda à Constituição seja admitida pela CCJ. Sendo assim, feitas as seguintes considerações, concedo a palavra, neste momento, ao senhor André Ramos Tavares, pelo prazo de 20 minutos. Agora sim, agora sim. Está funcionando.
Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, muito obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, cumprimentar todos os ilustres deputados, os representantes das associações e das entidades que vão também aqui poder apresentar suas opiniões, cumprimentar os presentes. Inicialmente, eu registro que, atendendo à solicitação que me foi feita, e agora mesmo repetida pelo presidente, eu vou me ater exclusivamente à questão sobre a constitucionalidade. De maneira que o pressuposto da minha exposição hoje não é sobre se a melhor forma de justiça ou se a justiça que a sociedade deseja hoje é esta ou aquela. A minha busca hoje é por determinar quais são os limites impostos pela Constituição em termos de poder de reforma da própria Constituição. Não é? Portanto, eu vou deixar de lado as considerações sobre justiça e outras considerações sobre conveniência e oportunidade, que envolveriam análises fáticas ou estatísticas de diversos dados, por exemplo, do sistema carcerário, enfim, favoravelmente ou não. Né? Então, esse é o pressuposto da minha abordagem hoje. Inicialmente, eu gostaria de colocar a todos aqui a questão sobre a leitura clássica a respeito dos limites do Congresso Nacional em termos de PECs, de propostas de reforma da Constituição. Nessa leitura clássica, nós encontramos hoje, sem sombra de dúvida, uma grande discussão em torno do artigo 228 ser ou não caracterizado como um direito fundamental. Nesta leitura, que é unânime na doutrina e na jurisprudência, nós sabemos que os direitos fundamentais não podem ser objeto de nenhum tipo de proposta tendente ou a reduzi-los ou a suprimi-los. De maneira que sequer se admite, do ponto de vista da Constituição, e essa é uma leitura assentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nem sequer se admite a mera tramitação de proposta de emenda que venha de encontro a direitos fundamentais, ainda que não seja para retirar direitos fundamentais, ainda que seja para apenas reduzir o grau de sua amplitude ou o grau a dimensão de sua incidência. Ainda assim, a Constituição, expressamente no artigo 60, parágrafo 4º, veda a tramitação de proposta de emenda. Isto tem, inclusive, na visão do Supremo Tribunal Federal, configurado para os parlamentares um direito público subjetivo de impedir a tramitação. Quer dizer, os parlamentares têm direito a que não tramite no Congresso Nacional uma proposta de calibre que acabe atacando direitos fundamentais. Esta é, na verdade, o coração daquilo que se chama de cláusulas pétreas, né? Ou as chamadas cláusulas de eternidade. São dispositivos da Constituição, são artigos constitucionais que, por escolha do Constituinte, de 88, de 87 e 88, não podem ser objeto de desclassificação ou de redução por parte do próprio Parlamento. Se costuma dizer que o Parlamento tem aí assuntos que estão fora da sua pauta, né? E, portanto, estão ao abrigo da própria votação majoritária ou não do Parlamento. Eles não podem ser objeto de sequer de análise. Como eu dizia, então, a ponto de se configurar um direito público subjetivo para a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Essa leitura tradicional nos levaria ao seguinte dilema, ou ao dilema que é apresentado hoje como um dilema.
Mas será que o artigo 228 é realmente um direito fundamental? Ou será que o artigo 228, que trata da maioridade penal, é apenas uma norma constitucional de estrutura, de organização, enfim, uma norma que não seria classificada como direito fundamental, né? Esse é o dilema. Eu diria, né, eu não tenho dúvida sobre ser um direito constitucional fundamental. A doutrina brasileira e a doutrina em geral tem uma certa até dificuldade com relação a alguns, a divisão entre direitos constitucionais e direitos fundamentais. Eu não vou entrar nessa discussão, que ela não me parece tão relevante para a gente chegar à conclusão, uma conclusão adequada para este caso. Eu só queria recordar o seguinte: os direitos fundamentais, na verdade, como tais, estão, na maior parte, elencados no artigo 5º da Constituição. Mas a própria Constituição reconhece expressamente que não é apenas o artigo 5º o local onde se devem procurar direitos fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que é chamamos como cláusula de abertura, né? O parágrafo 2º do artigo 5º diz que a Constituição reconhece outros direitos decorrentes do seu sistema, dos seus princípios, das convenções internacionais, dos tratados que o país assina, de maneira que nós não podemos, nem devemos, pensar em direitos fundamentais apenas no rol enunciativo do artigo 5º. Ele não é um rol taxativo, ele não é um rol, portanto, de direitos que se esgota naqueles 78 incisos. Os direitos fundamentais estão esparsos na Constituição. E, por conta disto, eu reconheço que há, em determinadas circunstâncias e com relação a alguns artigos, há uma certa discussão sobre se deveriam ser caracterizados ou não como direitos fundamentais. Isso faz parte de uma discussão, até de uma discussão que é travada muitas vezes pela doutrina e pela jurisprudência. Essa circunstância, porém, não nos deve levar à solução pela redução de direitos. Essa posição, ela acaba sendo uma posição inadequada perante uma Constituição que é garantista, uma Constituição que vem denominada desde a sua origem como uma Constituição cidadã. E a cidadania não é nada mais, nada menos do que o direito a ter direitos. Nós podemos negar cidadania no seu conjunto, a nenhum tipo ou nenhum grupo de cidadãos, muito menos às crianças e adolescentes e menores em geral. Esse conjunto normativo da Constituição, como eu dizia, porém, acaba sofrendo, por vezes, alguns questionamentos. Eu reconheço que hoje pode até haver uma certa transferência de um desacordo moral na sociedade. É verdade, em parte a sociedade encontramos na sociedade um desacordo moral sobre diversos temas. Este pode ser um deles. Só que aqui nós estamos perante um artigo da Constituição. Não é um desacordo moral como ocorre em outras situações em que o Congresso é chamado a decidir. O Congresso é chamado a decidir aquele desacordo moral. Editando uma lei, seja uma lei, por exemplo, sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias, seja uma lei sobre união homoafetiva, seja uma lei. Então, existem questões que o Congresso é chamado a resolver e a deliberar, e há outras questões que já constam da Constituição. Mas eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma abordagem também um pouco diferenciada aqui, percorrer dois caminhos muito rapidamente, além dessa colocação mais peremptória, mais direta, de que nós estamos, sim, perante um direito fundamental no artigo 228. Eu gostaria de percorrer, inicialmente, um caminho que desconsidera o assunto como sendo um assunto apenas sobre grau de discernimento das pessoas, numa perspectiva que, para mim, é exclusivamente penalista. Quando nós olhamos para a Constituição, nós não podemos carregar a mesma perspectiva penalista, a partir de que momento da vida a pessoa tem
um grau de discernimento suficiente para saber quais são as consequências pelos seus atos. Ora, isso é teoria penal. Nós estamos agora na Constituição. Gostaria que aqui na Constituição nós mudássemos o nosso olhar, e o critério de olhar, de ler a Constituição, né, precisa ser o critério baseado na própria Constituição. Nós precisamos fazer uma leitura da Constituição que seja constitucionalmente adequada. Uma leitura da Constituição que seja conforme a própria Constituição e não conforme as teorias penalistas ou as teorias que supostamente estariam indicando que hoje os menores de idade já não são tão inocentes como antigamente, por isso deveriam responder por todos os atos que praticam na integralidade como se adultos fossem. E para isso eu gostaria de relembrar o artigo 227 da Constituição. O artigo 227 da Constituição, este nos oferece uma perspectiva muito objetiva, para não dizer até clara, não é? De como devemos ser guiados na leitura da Constituição a respeito desse segmento, né? O artigo 227 é um dos poucos exemplos na literatura mundial em que uma Constituição concede primazia absoluta a determinada categoria de direitos de determinadas pessoas. O artigo 227 da Constituição diz que é dever do Estado assegurar com absoluta prioridade. Já, portanto, não estamos mais fazendo uma discussão em torno de critérios pessoais do intérprete. Há na Constituição vários espaços nos quais é possível interpretar, nos quais é possível aplicar critérios interpretativos pessoais, subjetivos, judiciais, enfim. Aqui não. Aqui nós estamos perante o artigo que diz, de maneira objetiva, que para a Constituição e para uma interpretação constitucionalmente adequada, a criança, o adolescente, o jovem, a ele foi concedida e deve ser concedida pelo Estado, e pelo Estado legislador, e pelo Estado juiz, e pelo Estado administrador, deve ser concedida absoluta primazia. Vejam, é interessante porque a Constituição não se satisfez em dizer que haveria prioridade de tratamento. Ela diz que a prioridade é absoluta. E o segundo caminho que eu também rapidamente gostaria de percorrer e de sugerir para reflexão, claro, é o de que nós não deveríamos olhar apenas para o artigo 228. Nós deveríamos olhar para as próprias propostas de emendas constitucionais que tramitam a partir da PEC 171. Nós deveríamos, a nossa leitura, a nossa análise, o nosso critério deveria partir da PEC. Por que isso? Porque nós precisamos confrontar a PEC com a Constituição, não apenas com o artigo 228. Isso seria extremamente inadequado pensar que a PEC, se ela conseguir superar o suposto obstáculo, que para muitos poderia ser apenas um tecnicismo, mas que se ela consegue superar o suposto obstáculo do 228, não é, ela estaria livre para navegar da forma que queira. E isso não me parece também adequado, do ponto de vista técnico. Não é? Existem, e todos nós sabemos, que existem impactos dessa PEC para os direitos fundamentais em geral. Nós estaremos abrindo uma porta de ruptura dos direitos fundamentais. Mas não só isso. Essa PEC, me parece que ela acaba incidindo no reforço de formas sistêmicas de discriminação, que são baseadas, muitas vezes, no status das pessoas. Então, nós temos aí, por meio dessa proposta de emenda, não é, uma violação também da proibição que está no artigo 227, não está apenas na teoria ou em cogitações pessoais, de que é obrigação do Estado, diz o artigo 227, colocar a criança, o adolescente, o menor, a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de violência, de crueldade e opressão.
Isso é uma determinação constitucional direta. E quando o Estado, por meio de um ato normativo, acaba reforçando situações de pessoas que já estão numa situação precária ou que estão numa situação que é uma situação que necessita uma tutela especial do Estado, quando o Estado se afasta dessa tutela e inverte o seu papel, não é? Isto acaba se interligando com a nossa situação todos conhecemos, de pobreza na sociedade, de um Estado periférico, não é, para criar novas formas de desvantagem e novas formas de marginalização das pessoas. O Estado, portanto, acaba, não é, atuando de uma maneira inversa àquela, no meu modo de ver, aquela que é determinada pela Constituição. Os jovens em situação que merece uma tutela diferenciada e especial acabam não só sendo retirados dessa tutela especial, como acabam sendo julgados numa situação que vai reforçar todo aquele caminho de precariedade que já existia antes, gerando aquilo que então eu estou chamando de formas sistêmicas de discriminação baseadas no status do indivíduo. E é isso, para mim, que a PEC acaba instrumentalizando. Uma nova forma de desvantagem em relação àquilo que existe hoje, em relação à situação atual, em relação ao status jurídico atual de todas essas pessoas. Isso acaba sendo, obviamente, uma declaração do Estado de que não está cumprindo e não vai cumprir os próprios objetivos do Estado, que aparecem no artigo 3º da Constituição, de promover uma sociedade livre e justa, de promover a eliminação da desigualdade, de promover o bem de todos, palavras do próprio artigo 3º. De maneira que, para encerrar, essa textura aberta que muitos podem enxergar no 228 e a possibilidade de leituras múltiplas que muitos podem enxergar no 228, ela, ainda que exista, deve ser utilizada para alcançar, na sua interpretação, o ideal de justiça social, de solidariedade, que consta como objetivo do Estado, que é o objetivo do Estado. Esse, para mim, é o impacto da PEC. E, para finalizar, uns 2 minutos, senhor presidente, existe também uma alegação de que nós estaríamos perante um clássico dilema. Os constituintes do passado, ou o legislador do passado, estaria engessando o legislador do presente. O legislador do presente, portanto, estaria, já que se defronta com uma cláusula pétrea, impedido, portanto, de atualizar a Constituição. E com isso nós estaríamos envelhecendo a nossa Constituição e a nossa Constituição não estaria respondendo adequadamente às demandas sociais. Eu disse que eu não vou entrar na questão do mérito, portanto aqui eu só vou fazer uma rápida observação. Nós ainda não superamos o passado, né? Infelizmente o Estado Social brasileiro ainda não se instalou, nós não temos um Estado Social, né? E todas as situações de dependência, todas aquelas características nossas de uma economia periférica que levam, obviamente, o reconhecimento da nossa pobreza e das situações de marginalização ampla na sociedade, todas essas situações permanecem. Essa Constituição não envelheceu. Nós não podemos falar, portanto, de um envelhecimento precoce da Constituição, muito pelo contrário. Essa que é, para mim, uma visão empobrecida da Constituição atual, que pretende implantar um Estado diferente daquele Estado que existe hoje. Um Estado que tenha uma atenção ao social e tenha uma atenção especial àquele conjunto de pessoas que estão a merecer esse tipo de atenção. Portanto, finalizo com a ideia que sempre para mim é a ideia, uma das ideias mais importantes a respeito da teoria da Constituição, de que a Constituição ela pretende ter uma capacidade transformadora. A Constituição pretende transformar a realidade. Ela tem um caráter que a gente chama de contrafático.
ela pretende mudar uma realidade, né? E é isso, é por isto e é para isso que nós, imagino, deveríamos estar lutando, para reforçar aquelas situações que o Constituinte teve a visão de perceber que havia necessidade de mudança para melhor. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado ao primeiro orador, senhor André Ramos Tavares, e muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Eu pediria mais uma vez ao plenário que evitasse as manifestações para que a gente não tenha nenhum problema. E antes de conceder a palavra ao próximo orador, eu queria avisar a todos os que estão aqui e os que estão do lado de fora que o plenário 6 neste corredor está transmitindo ao vivo com locais para que as pessoas tenham assento à audiência pública desta comissão. Concedo a palavra ao senhor Fabrício Juliano Mendes Medeiros pelo prazo de 20 minutos. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, professor André Ramos Tavares, na pessoa de quem eu cumprimento todos os especialistas convidados a participar desse encontro. Eu queria inicialmente agradecer a indicação e o convite para tentar de alguma forma contribuir com esse rico debate, agora submetido à apreciação da CCJC, da Câmara dos Deputados. E eu queria começar a minha exposição pedindo perdão pela redundância, mas é importante que eu diga também, na linha do que já foi antecipado pelo presidente e pelo palestrante que me antecedeu, que a discussão a ser travada na CCJC em matéria de PECs, por força de imposição regimental, diz respeito tão somente à sua admissibilidade. Por esse motivo, em nenhum momento, e eu espero cumprir a promessa, em nenhum momento eu tratarei de questões relacionadas, de aspectos relacionados à psicologia, antropologia, sociologia, política criminal, etc. Eu vou me ater, e firmo esse compromisso com Vossas Excelências, eu vou me ater tão somente à questão da admissibilidade da PEC 171 e seus apensos. E dentro desse compromisso, né, seguindo esse compromisso, eu começo tratando inicialmente, reconhecendo... Presidente, quem ouviu tem que ouvir agora também, manda esse povo ficar calado. Como se essa vaia fosse adiantar. Não, vamos manter a ordem. Por favor. Vamos manter a ordem, por favor. Eu pediria o mesmo respeito para os dois oradores, independente de que lado e de que posição cada membro desta comissão, cada pessoa presente no plenário venha a ter. Por favor, não queria chegar ao ponto de pedir que fosse evacuado o plenário. Por favor, vamos manter o respeito. Se restabeleça o tempo que foi tomado do orador, por favor. Como eu estava dizendo, senhor presidente, eu inicio, dentro do propósito de tratar apenas da admissibilidade da PEC, eu inicio reconhecendo que a doutrina clássica realmente reverbera de forma corpulenta, que é o fato de que o poder constituinte derivado, responsável pela elaboração das emendas à Constituição, ele se depara com limitações. É um poder condicionado por natureza, um poder que atua de maneira condicionada, balizada pelo poder constituinte originário. E essas limitações, elas podem ser de natureza formal e de natureza material. Vossas Excelências sabem muito bem que quando se pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição, é preciso que se busque um número mínimo de assinaturas, coisa que não acontece, por exemplo, em relação a um projeto de lei ordinária,
a um projeto de lei complementar. Então, a própria Constituição, o próprio poder constituinte originário já apresenta uma série de limitações formais ao poder constituinte de reforma. Num primeiro momento, limitações de natureza formal e, num segundo momento, limitações de natureza material. Pois bem, essas limitações materiais são as chamadas cláusulas pétreas e é sobre elas que nós temos que tratar aqui na CCJC em matéria de proposta de emenda à Constituição. Abrindo a Constituição no seu artigo 60, parágrafo 4º, nós vamos nos deparar, ao menos à primeira vista, com o rol de cláusulas pétreas das limitações materiais impostas ao poder constituinte reformador. E lá nós vamos encontrar a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, por fim, os direitos e garantias individuais. Da mesma forma que advertiu o meu antecessor, eu também reconheço, porque a doutrina assim o faz e a jurisprudência do Supremo do mesmo jeito, da mesma forma, eu também reconheço que os direitos e garantias individuais não estão situados tão somente no artigo 5º da Constituição. Muito antes, pelo contrário, é a própria Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, que determina, que impõe ao intérprete o dever de buscar, não apenas no corpo da Constituição por inteiro, mas nos tratados e convenções internacionais, outros direitos, outras garantias individuais. Isso eu não desconheço, isso eu não ignoro. Mas, enfim, além disso, o próprio Supremo, como eu disse, já reconheceu a existência de outras garantias, de outros direitos individuais, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 939, e é uma ação direta que já foi mencionada. Eu compulsei o avulso da matéria e percebi que alguns parlamentares utilizaram nos votos em separado a DIN 939. Essa ação direta 939, nessa DIN, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de um dispositivo constante de uma emenda constitucional por violação à cláusula pétrea. Então, o Supremo já reconhece de fato que há outros direitos e outras garantias individuais fora do artigo 5º da Constituição. Eu vou tratar de forma mais específica dessa ação direta mais para frente, mas, de fato, ela é o leading case, né, o caso primeiro em que o Supremo veio a reconhecer a inconstitucionalidade de um dispositivo constante de emenda por violação à cláusula pétrea. Mas dela, repito, eu vou tratar de forma mais detida à frente. Pois bem, um dos dispositivos, uma das normas da Constituição que derivam justamente do artigo 5º dela mesma Constituição é o artigo 228 da Carta, que já foi lido e relido várias vezes, mas para fins de complementação do meu raciocínio, né, eu vou aqui ler de forma pausada. O artigo 228 diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. De fato, nós temos aqui no 228 um dispositivo, uma norma, um dispositivo que veicula uma norma constitucional ligada ao artigo 5º da Constituição, imbricado com um direito fundamental. Ocorre que uma coisa é reconhecer a petrialidade do conteúdo substantivo ou do núcleo essencial da norma do artigo 228 da Constituição. Coisa diversa é afirmar, é assentar de forma priorística, absoluta e até mesmo abstrata a sua completa intangibilidade. Coisa diversa, portanto, é assentar que ela não pode ser tocada de nenhuma forma, em nenhum momento, pelo poder constituinte de reforma. É dever do intérprete, esse é o dever do intérprete. O dever do intérprete é tentar identificar o real alcance das cláusulas pétreas inscritas na Constituição. Esse é o dever do intérprete. Qual o alcance da cláusula pétrea prevista no artigo 228? Ela prevê, de fato, uma intangibilidade absoluta ou não? E essa responsabilidade do intérprete ganha importância na medida em que não se pode perder de vista o fato de que
quando nós evitamos, impedimos ou cravamos a intangibilidade de alguma garantia, de algum direito, nós terminamos por engessar o texto da Constituição, que passará mais cedo ou mais tarde a não mais corresponder aos anseios, aos desejos da sociedade. Vejam, senhores parlamentares, que o que eu estou a dizer encontra eco também na doutrina pátria. E é importante eu abrir um parênteses aqui para dizer que a matéria é de fato complexa. A doutrina constitucionalista não chegou a um consenso a respeito da questão relacionada à redução da maioridade penal. Mas nós encontramos na doutrina advertências importantíssimas que devem ser levadas em consideração pelo intérprete e pelo constituinte derivado. A primeira advertência que eu gostaria de relembrar é uma advertência doutrinária do ministro Luiz Barroso, na qual ele diz o seguinte: a locução tendente a abolir, que é o que está lá no parágrafo 4º do artigo 60, deve ser interpretada com equilíbrio. Por um lado, ela deve servir para que se impeça, de fato, a erosão do conteúdo substantivo das cláusulas protegidas. De outra parte, não deve prestar-se a uma inútil muralha contra o vento da história, petrificando determinado status quo. A Constituição não pode abdicar da salvaguarda da sua própria identidade, assim como da preservação e promoção de valores e direitos fundamentais, mas não deve ter a pretensão de suprimir a deliberação majoritária legítima dos órgãos de representação popular, judicializando, além da conta, o espaço próprio da política. O juiz constitucional não deve ser prisioneiro do passado, mas militante do presente e passageiro do futuro. Fecho aspas. Advertência do ministro Barroso em um trabalho acadêmico. E ele continua, em outra passagem, a advertência do ministro Barroso: há duas razões relevantes pelas quais a interpretação das cláusulas pétreas deve ser feita sem alargamento do seu sentido e alcance. Esse é o grande dilema que nós temos que Vossas Excelências terão de resolver. Essa é a grande questão que Vossas Excelências terão de resolver. Elas não podem ser generosamente interpretadas para que não se sufoque o espaço de conformação reservado à deliberação democrática, exacerbando a atuação contra-majoritária do Judiciário, e para não engessar o texto constitucional, o que obrigaria a convocação repetida e desestabilizadora do poder constituinte originário. Em suma, o que o ministro Barroso está advertindo, está dizendo, com a asfixia do espaço de conformação majoritário, que é reservado à política, invariavelmente nós vamos cair no engessamento do texto constitucional, e isso levará a uma continuação de uma demanda social reprimida, e isso poderá trazer aqui e acolá ideias, propostas de convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, o que vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma desestabilização para a sociedade brasileira, a sociedade de um modo geral. Sem querer cansar Vossas Excelências, mas me ancorando no Supremo, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu trago aqui a colação mais uma advertência agora do ministro Sepúlveda Pertence, no mandado de segurança 23047, no qual Sua Excelência disse: reitero de logo que, a meu ver, as limitações materiais ao poder constituinte de reforma não significam intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. Convém não olvidar, continua o ministro Pertence, que no ponto uma interpretação radical e expansiva nas normas de intangibilidade da Constituição
antes de assegurar a estabilidade institucional, é a que arrisca legitimar rupturas revolucionárias ou dar pretexto fácil à tentação dos golpes de Estado, fecho aspas. Uma última advertência agora do ministro Gilmar Mendes em trabalho acadêmico. Vossas Excelências me desculpem, mas eu tentei buscar concretamente na jurisprudência do Supremo e na doutrina demonstrações de que não se deve interpretar de forma abstrata, a priorística e de maneira aberta as cláusulas pétreas. É preciso interpretar as cláusulas pétreas de maneira um pouco mais contida, sob pena, repito, de nós engessarmos, sob pena de o poder constituinte derivado não conseguir responder às demandas da sociedade. Como eu disse, por fim, o ministro Gilmar Mendes, em trabalho acadêmico, advertiu não só a formulação ampla dessas cláusulas pétreas, mas também a possibilidade de que, por meio de uma interpretação compreensiva, diferentes disposições constitucionais possam ou devam ser imantadas com a garantia da imutabilidade, tem levado doutrina e jurisprudência a advertir contra o perigo de um congelamento do sistema constitucional, que, em vez de contribuir para a continuidade da ordem constitucional, acabaria por antecipar a sua ruptura. Fecho aspas. Voltando um pouco para as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, e levando em consideração essas premissas, quando a Constituição trata, por exemplo, da forma federativa de Estado, é óbvio que ela não está impedindo a alteração da concepção federativa do nosso Estado. Portanto, a forma federativa também não é intangível. A cláusula pétrea, forma federativa do Estado, não é intocável, não é intangível. O poder constituinte derivado pode sim tratar dessa cláusula pétrea, desde que não venha a alijar o ente estatal de suas competências substantivas, desde que não crie uma situação de extrema dependência de um ente federado em relação ao outro, desde que não impeça a participação do ente federado na formação da vontade nacional. A mesma coisa se diga em relação a uma outra cláusula pétrea, separação de poderes. Aliás, o Supremo já reconheceu, quando tratou da emenda constitucional, quando julgou a ação direta movida contra a criação do CNJ pela emenda constitucional 45, o Supremo já reconheceu que a cláusula pétrea separação de poderes não impede também a alteração da forma de inter-relação entre o legislativo, o executivo e o judiciário, desde que não se crie o quê? Desde que não se crie um poder hegemônico. Essa expressão utilizada pelo Supremo. Desde que não se crie uma instância hegemônica do poder. Portanto, a forma federativa de Estado, a separação de poderes, apesar de serem cláusulas pétreas, não impede que o constituinte derivado venha e reformate, dê uma nova conotação, um novo significado a essas cláusulas pétreas. Essas são as premissas, senhores parlamentares, que, com devido respeito, devem nortear a interpretação do alcance das cláusulas pétreas previstas na Constituição. O meu ponto é o alcance das cláusulas pétreas da Constituição. De modo que nós não incidamos numa situação de paralisia total do processo de atualização da nossa ordem constitucional. E aí, com essas premissas fixadas, nós podemos nos debruçar sobre as propostas que tensionam, que objetivam reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E eu vou me ater apenas a essas propostas, de 18 a 16 anos. A PEC 171, de 93 e seus apensos, tem por finalidade reduzir a maioridade de 18 para 16, o que para setores da academia, da doutrina, seria materialmente inconstitucional por violação ao inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, uma vez que a maioridade aos 18 seria um direito fundamental e teria relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana, portanto seria intocável. De forma respeitosa, insisto, eu quero discordar desse entendimento que vai me conduzir
a conclusão de que a PEC é admissível, sim. A proposta de emenda constitucional que tenciona reduzir de 18 para 16 é plenamente admissível, com o devido respeito a opiniões divergentes. E por que eu digo isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? É que, no meu modo de ver, a redução de 18 para 16 anos não subverte o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que se propõe preencher o espaço de conformação desse princípio de forma razoável, respeitando o conteúdo substantivo da cláusula protegida, que é impedir a imotivada e desproporcional redução da maioridade penal, de modo a atingir jovens que, pela sua pouca idade, ainda não acumularam condições de compreender todas as consequências dos atos que vierem a praticar. Eu falei de princípio da dignidade da pessoa humana, conformação do princípio da dignidade da pessoa humana, e é preciso também lembrar uma outra advertência do ministro Barroso, no qual ele diz que princípios caracterizam, isso é natural dos princípios, a relativa indeterminação do seu conteúdo. O princípio da dignidade da pessoa humana é uma cláusula aberta a demandar conformação. Conformação por quem? Conformação pelo espaço político, conformação pela majoritariedade política, desde que não se atinja o núcleo substantivo, o núcleo essencial desse princípio, que é o que acontece no caso concreto em relação à alteração de 18 para 16 anos. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana haveria, aí sim, se alguma proposta de emenda à Constituição tivesse a predisposição para reduzir de maneira completamente desarrazoada a cláusula da maioridade penal ou visasse a sua erradicação pura e simples, coisa que, até onde eu vi, não se pretende. E foi exatamente esse o mote que o Supremo Tribunal Federal utilizou ao julgar a ação direta 939. Por que o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade do IPM, da antiga contribuição CPMF? Porque, de forma frontal, a emenda constitucional, o constituinte derivado, afastou a incidência do princípio da igualdade e das imunidades tributárias, atingindo de forma frontal o conteúdo substantivo dos limites ao poder de tributar, no artigo 150 da Constituição, que também é diretamente vinculado ao artigo 5º, portanto, cláusula pétrea. Senhor presidente, já me encaminhando para o final, eu vou trazer um dado que acho que já é de conhecimento de alguns, que essa não é a primeira vez que a Câmara dos Deputados, que o Poder Constituinte derivado vai se deparar com a conformação do princípio da dignidade da pessoa humana. Vai dar uma nova conformação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Vários de vossas excelências estavam aqui quando da aprovação da emenda constitucional 41, de 2003. Eu me refiro à reforma da Previdência. A aposentadoria é um direito fundamental. Ninguém vai discutir isso aqui. Sua interface com a dignidade da pessoa humana existe também. Ninguém vai discutir isso aqui. No entanto, o que foi que aconteceu? Esta casa aprovou a emenda constitucional 41, reduzindo e até mesmo onerando benefícios que já estavam sendo fruídos, gozados, e ninguém questionou, e o Supremo também não reconheceu, violação à cláusula pétrea. Então, sem querer interromper, pediria só em respeito mais um minuto para que terminasse o raciocínio. Então, senhor presidente, obrigado pela tolerância. Já finalizando, apenas para deixar claro que essa não vai ser a primeira vez, e espero também que não será a última, em que se vai dar uma nova conformação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alteração, desde que não se atinja, como eu disse, o núcleo essencial do princípio desse princípio da dignidade da pessoa humana.
Em suma, senhor presidente, pedindo desculpas por ter estourado, ainda que pouco, o tempo que me foi reservado, eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição, eventualmente, para qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Obrigado. Vamos. Senhor presidente, vamos parte a parte. Senhor presidente. Parte a parte. Senhor presidente, por favor. Nós estamos acostumados a esse tipo de claque comprada ou não. Agora, as pessoas que estão convidadas têm que ser respeitadas. Tem que ser respeitadas. Senhor presidente. Tem que ser respeitadas, presidente. Por favor. Tem que ser respeitadas. Nós não estamos preocupados com isso, não. Agora os nossos convidados têm que ser respeitados aqui nessa casa. Deputado. Senhor presidente. Tem que ser respeitados. Eu acredito que se continuar assim, eu tenho que solicitar a saída, porque nós respeitamos a manifestação da parte... Vocês, senhores deputados, nós, quando marcamos esta audiência pública, nós tínhamos a certeza de que esse tema é polêmico. Vamos esperar que a gente possa, com a educação e a vênia necessária, parte a parte, nós não estamos pedindo aqui aplausos, muito menos vaias. Vamos fazer com que essa audiência produza o máximo que ela puder para o esclarecimento desta comissão. Apelo mais uma vez para que nós possamos manter a ordem nos trabalhos. Concedo, neste momento, a palavra aos signatários dos requerimentos número 4, 2015, para usar a palavra pelo prazo de 10 minutos, se assim o quiserem. Deputado Esperidião e deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência, se assim o quiser, poderá usar por 10 minutos. Se houver manifestação, seja de que maneira for, paciência tem limite e respeito também. Eu vou pedir para evacuar o plenário. É a última advertência que eu faço. Por favor, eu tento, com muita paciência e respeito, levar essa audiência, na medida do possível, até o seu final. Mas não ficarei constrangido se tiver que suspendê-la. Por favor, com a palavra, Vossa Excelência. Desculpe, deputado, que eu tinha cortado a palavra para evitar problema. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero inicialmente cumprimentar o senhor, ao doutor André Ramos Tavares e também ao doutor Fabrício Juliano Medeiros, e agradecer a exposição de ambos os painelistas, todos os convidados. E eu quero dizer ao senhor, presidente, inicialmente, inclusive, pedir às pessoas, qualquer que seja a sua posição, que esse debate no Brasil seja feito com muita tranquilidade. Então, eu queria pedir isso também. Como todos sabem, eu também tenho as minhas opiniões, as minhas convicções, outros deputados têm outras convicções. É legítimo. E nós temos que debater este tema com total tranquilidade. Porque estamos em uma comissão técnica, mas porque estamos também diante de uma questão que move o sentido de humanidade, o sentido que nós queremos também estabelecer na vida política e na contribuição de cada um de nós. Então, eu mesmo apoio a manifestação de Vossa Excelência no sentido de que nos desarmemos para este debate. Senhor presidente, eu e o deputado Esperidião Amin e também o deputado Décio Lima apresentamos essa proposta porque precisamos debater realmente. E eu tenho certeza que o deputado Alessandro Malon também o fez com o requerimento que ofereceu e que a comissão propôs que em seguida teremos uma outra mesa. No que diz respeito à constitucionalidade, ambos expositores apresentaram razões que orientam o nosso posicionamento. Senhor presidente, eu me filio, mas vou aqui pensando com os expositores a ideia de que as garantias individuais são aspectos tão essenciais na Constituição Nacional
que o Constituinte quis preservá-las, remetendo, portanto, à alteração, justamente, como disse o doutor Fabrício Medeiros, a novo processo constituinte, e não a um poder derivado. As garantias individuais, elas estão colocadas, em geral, como elementos dos direitos humanos, aquilo que favorece a vida humana, a condição humana e aquilo que pode prejudicá-la. Eu entendi assim, quando vi, por exemplo, nesta analogia que foi trazida pelo doutor André, pelo doutor Fabrício também, na ação direta de inconstitucionalidade número 939, na questão da anterioridade tributária, diante do artigo 150. Quando o Supremo Tribunal Federal assegurou como cláusula pétrea o dispositivo do artigo 150, exclusivamente porque individualmente seriam prejudicados os brasileiros e brasileiras. Então, quando nós debatemos garantias individuais, que é disso, se é para ser cláusula pétrea, há que se conformar e reconhecer como garantia individual, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, para a utilização desse dispositivo constitucional que nasce no artigo 5º das garantias e que vem para o artigo 60 sendo reforçado, nós temos que nos perguntar se aquilo que nós vamos tratar como emenda constitucional retirará o direito de alguém, prejudicará uma pessoa, um brasileiro, uma brasileira, retirará da Constituição algo que atinge um brasileiro ou uma brasileira. E se é assim, se mais foi feito no STF, dizendo que matéria tributária pode prejudicar um indivíduo ou uma gama de indivíduos, como não compreender que a redução da maioridade penal e a flexibilização do artigo 228, que deu data e idade, que estabeleceu o Constituinte, 18 anos, quando disse, este Constituinte, e busco no texto constitucional, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Como não compreender, então, não é nem matéria tributária, que matéria tributária é gravíssima, mas a matéria tributária é menor do que a privação de liberdade. A privação de liberdade está como algo maior do que tudo, como a perspectiva só não é maior que a vida. A liberdade só não é maior que o bem da vida. Mas ela é maior que a dimensão tributária. Portanto, se o Supremo, se o Constituinte estruturou aqui, senhor presidente, a idade, como eu posso dizer que não estarei ferindo o núcleo da garantia individual do artigo 228 ao reduzir a imputabilidade penal, não apenas a partir dos 16 anos, mas como o nobre deputado Padre Couto pôde observar no seu relatório já apresentado, existe um projeto de lei que vão menos ainda, que vão aos 14 e aos 12 anos. Mesmo que fosse os 14, os 12, os 16 anos, todos estão em contradição com a garantia individual do artigo 228. Mas eu iria, talvez, um pouco além, se Vossa Excelência me permitisse, cuidando do meu tempo. O artigo 227, quando fala do dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar, colocar a salvo contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, as crianças e os adolescentes e os jovens, estabelece no parágrafo 3º o direito à proteção especial. E no parágrafo 3º, texto constitucional, inciso 5º, a obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Ora, a flexibilização do artigo 228
com a redução da imputabilidade penal, leva a ferir centralmente o núcleo do artigo 227, porque nos retira a medida diferenciada privativa de liberdade e coloca estes adolescentes à mercê da legislação penal, pura e simplesmente. Portanto, nós estamos retirando a condição de adolescentes, nós estamos diminuindo direitos e garantias individuais. Senhor presidente, esses direitos não me pertencem, para que eu possa abrir mão deles. Esses direitos não pertencem a essa comissão, não pertencem a nenhum de nós. Esses direitos pertencem como garantias individuais constituídas na Constituição Federal aos adolescentes brasileiros. Nós não podemos abrir mão daquilo que não nos pertence. Não estamos autorizados, portanto. O debate é extremamente importante. Eu concluo, senhor presidente, ainda que não devêssemos tratar do mérito, jamais do mérito, dizendo que qualquer das nossas posições aqui é respeitável e digna. Nenhum dos colegas, qualquer posição que tenha em relação a este debate, tampouco os painelistas, estão dedicados a defender qualquer ato violento. Nenhum, jamais. Tampouco nós, parlamentares. O que nós temos que fazer é o que Vossa Excelência está garantindo aqui. Um debate ponderado, educado, adequado, para encontrarmos o melhor caminho possível, sensíveis às necessidades da sociedade, mas que não abram mão de direitos e garantias individuais pela porta que se estabelece, pois se abrirmos para um aspecto, estaremos diante da abertura possível de todos os demais aspectos e oferecendo instabilidade, quando uma Constituição tem que ser a lei que nos dê estabilidade na nação, que nos ofereça segurança a cada brasileiro e brasileira nos seus direitos, mas a todos nós, porque é o texto da liberdade, é o texto do Estado democrático de direito. E é por isso que eu me filio a essa posição e tive a alegria, ainda que as diferenças de opiniões existem entre a minha posição e a do deputado Amin, de estarmos em posições talvez distintas, mas os dois assinando o mesmo requerimento, porque assinarmos o mesmo requerimento é um símbolo de que podemos trabalhar juntos, mesmo com posições distintas, e buscar o bem comum, que deve ser o objetivo da política. Obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Sem manifestações, por favor. Por favor. Outro que poderia usar o tempo era o deputado Esperidião Amin, também com o signatário do requerimento feito conjuntamente com a deputada Maria do Rosário. O deputado Esperidião não está presente e nós iremos então conceder a palavra aos senhores deputados inscritos para debater com os palestrantes, cada um, por favor, para que a gente possa atender ao máximo de deputados possíveis, pelo prazo, e aí sim, prorrogável de 3 minutos para fazer os devidos questionamentos. Concedo a palavra ao deputado Paulo Teixeira, o primeiro orador inscrito. Se puder escrever deputado Vitor Vale de Ceará, PMDB. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar também o professor André Ramos Tavares, da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade de São Paulo, Católica de São Paulo, e quero cumprimentar o senhor Fabrício Juliano Mendes Medeiros. Eu ouvi a colocação do senhor Fabrício. Eu fiz mestrado em Direito Constitucional e pela primeira vez que eu ouço alguém dizer que as cláusulas pétreas podem sofrer modificações. Se elas pudessem sofrer modificações, elas não seriam pétreas. A cláusula pétrea é um núcleo duro da Constituição. É um núcleo sobre o qual o Constituinte disse é imutável esse núcleo. E eu hoje vi alguém dizer que elas são pétreas, mas não são tão pétreas como disse o Constituinte. E certamente essa tese foi construída ao sabor desse debate que está aqui. Aqui, o Constituinte disse o seguinte: os direitos fundamentais são causa pétrea. E estabeleceu que o sistema de punição
é um sistema que tem um duplo tratamento e estabeleceu, inclusive, uma idade para esse duplo tratamento. E, na minha opinião, esse direito é um direito fundamental. Por quê? Ao sabor da realidade brasileira, nós temos hoje o domínio do crime organizado sobre os presídios brasileiros. O que se pretende hoje é aumentar o público que será alistado para o crime organizado. Nós temos um estatuto, ele precisa ser refletido, ele precisa ser, antes de tudo, aplicado, ele precisa ser refletido. Se ele requerer modificações, nós podemos repensá-lo. Agora, eu entendo que uma cláusula pétrea é uma cláusula imutável, por isso o Constituinte entendeu assim, diferentemente de Vossa Excelência, um jovem advogado, um jovem aqui designado como professor universitário e mestre em Direito, né? Então, eu fiquei, assim, assustado com essa abordagem do direito constitucional. Ao mesmo tempo, eu quero entrar no mérito. Deputado Paulo, Vossa Excelência só tem mais 5 segundos e são improrrogáveis, por favor. Com Vossa Excelência me interrompeu, Vossa Excelência pode... Vou lhe dar mais 5 segundos, mais 10, mas não mais. Eu estou fazendo, porque senão não vamos ter um bom andamento aqui, por favor. Sobre o mérito, na minha opinião, é uma tragédia anunciada a votação desta PEC. Nós temos que fazer uma profunda revisão do sistema penitenciário, do sistema de segurança pública no Brasil. Podemos fazer uma reflexão sobre o ECA, mas diminuição da idade penal, na minha opinião, fere a Constituição brasileira e não deva ser... Muito obrigado, deputado. Com a palavra a deputada Keiko. Presidente, cumprimento também a mesa e todos os parlamentares. Como todos sabem, eu sou a mãe de vítima de violência e, como parlamentar, represento aqui nesta casa milhares de vítimas e seus familiares de todo o Brasil. Fico aqui impotente, envergonhada de tanta violência e impunidade em nosso país. Mais de 56 homicídios ao ano, sendo que uma boa parte desta tem pelo menos um menor envolvido nesses crimes. O fato é que eles são extremamente violentos e agem de forma natural, como se a vida não tivesse valor. Ora, senhores e senhoras deputadas, vocês sabem como é viver sob a pressão da violência? Eu convivo diariamente com essas mães. Eu sofri muito ao visitar a família daquela dentista morta porque não tinha dinheiro para entregar aos bandidos. E ela foi queimada viva dentro do seu consultório. Ao ver essa cena do crime, percebi o quanto essa dentista sofreu nas mãos desses bandidos. Imagine todos vocês estar com as mãos amarradas, suplicando pela sua vida, e ao mesmo assim os criminosos não tiveram a compaixão e atearam fogo nela. Vi o sofá todo queimado e as cinzas espalhadas em todo o consultório. Que cena triste, desumano. Lembrando que a dentista era a provedora da família, cuidava dos seus pais, que já são idosos, e de sua irmã, que era deficiente. Hoje, essa família vive de ajuda de outros, sem condições de seguir a vida em frente. Gente, eu pergunto, aonde estão os direitos humanos para essa família? Sabemos que um deles era menor e foi justamente esse que foi mais violento.
Por favor. Fiquei também O presidente de Vossa Excelência devia garantir a palavra, deputada. Todo o tempo sussurro dessa claque paga contra a deputada e Vossa Excelência não está falando a palavra. Protesto pelo tratamento dado. Por favor. A deputada Maria do Rosário. Presidente, não se chama de claque paga. É desrespeitoso o tratamento dado aos aqueles que vieram. A parlamentar está querendo falar, deputado? E a claque não deixar falar, desrespeita isso. Presidente, é inaceitável. Infelizmente, eu vou pedir agora, nesse momento, estava aqui conversando com o deputado Molon para que nós achássemos uma melhor maneira até de conduzir essa sessão, porque ainda temos outros palestrantes, tá certo? Um minuto. Eu vou pedir para que seja evacuada a sala com os presentes, por favor. Por favor, deputado Molon, eu pedi isso 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. O parlamentar que gritou. Foi aquele lá que gritou, é só para vagabundo. Quem Seja complacente da mesma. Olha, eu vou fazer aqui, senhores deputados, por favor, eu queria, é a última vez, tanto para deputados, é extremamente humilhante essa situação. Nós temos aqui pessoas que vieram de longe, nós temos aqui pessoas que vieram dar a sua participação para a discussão de um tema. Nós estamos aqui discutindo a constitucionalidade da admissibilidade de uma PEC. Não é possível que a sociedade civil e os parlamentares não tenham a grandeza de respeitar este momento. Eu vou dizer e colocar pela última vez na presença de todos os senhores. Se houver tumulto por parte de parlamentares, nós vamos encerrar a sessão e pedir desculpas antecipadas aos que vieram aqui. E se houver por parlamentares, nós vamos encerrar, para que nós possamos cumprir o nosso papel, Fraga. Por favor. E se houver desrespeito por parte da plenária, das pessoas que estão presentes, eu vou pedir para evacuar a comissão. Está combinado assim? A partir de agora, não haverá mais concessão. Se houver tumulto por parlamentar, eu encerro definitivamente. Se houver tumulto por parte dos que estão assistindo, eu peço para esvaziar. Não há condição razoável da gente fazer um trabalho honroso e respeitoso sem essas condições. Por favor. Eu reitero e reintegro o tempo na sua totalidade, a deputada Keiko Horta, para que ela tenha a sua garantia preservada da palavra. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Senhor presidente, está desligado. Com a palavra, Vossa Excelência. Fiquei indignada em saber que o governo é contra essa redução da maioridade penal, justificando que nossas leis são boas. Ora, quem são eles para dizer isto? Não fazem nada para diminuir a violência e não deixam os outros fazerem. E também não apresenta nenhuma solução. Que país é este do faz de conta? O que o povo brasileiro quer, gente, é a solução para os problemas da violência. Estamos cansados de ouvir bom discurso e sem ação. Vivemos em uma sociedade onde a violência está banalizada, tão próximo de nós. Participei das manifestações, conversamos muito com as pessoas que estavam lá e vi a indignação, o sofrimento deles naqueles momentos. Quero colocar aqui que a questão da redução da maioridade penal não é uma questão inconstitucional, como dizem aí. Muitos falam que esse assunto é tratado como sendo uma cláusula pétrea. A nossa Constituição é bem clara ao colocar no artigo 60 os temas que não podem ser alterados por emenda. O artigo 228, que é justamente o que estamos tratando aqui, não faz parte do enumerado no artigo 60. Estamos todos cansados de saber, portanto, que é plenamente possível, sim, de acordo com a nossa
nossa lei alterar o dispositivo para reduzir a maioridade penal. Ora, deputados, o que nós estamos esperando? Que mais pessoas morram nas mãos dos menores? Saibam que nesse exato momento, mais um pai de família pode ser vítima. Para o menor que comete esses crimes, tanto faz. Roubar, matar, para eles e para nossas leis, não tem diferença nenhuma. Tudo isso gera uma enorme impunidade, pois eles sabem que se for pego, não ficarão muito tempo. E o pior, ao atingir a sua maioridade, todo o seu passado de crime estará apagado. Eles matam não por falta de discernimento, por falta de conhecimento, coisa plausível em uma criança. Eles matam justamente porque sabem exatamente da impunidade que a questão causa. Na maioria dos crimes envolvidos menores, são eles os executores, isentando desta forma comparsa maior do crime praticado. Apresento aqui a mãe Marisa Deppmann, mãe do Vitor Hugo Deppmann, que morreu na porta da casa depois de entregar o celular ao menor que o vitimou. Apresento também a Juraci, a mãe do Tiago, que ouviu o filho dizendo as últimas palavras: já te entreguei tudo para você, deputada, e o que você quer mais? E outras muitas mães. Deputada, desculpe, só para que nós acompanhemos o tempo pré-definido, se a senhora, por gentileza, puder fazer o desfecho das suas colocações, nós agradeceríamos. Por favor, vejam essas mães que estão aqui. Os filhos delas se foram. Não há como voltar atrás. Quando o nosso país perde todos os anos como a morte desses jovens, quanto eles perdem o país? Deputada, vendo. Me perdoe, por gentileza, porque nós temos mais de 20 companheiros e companheiras inscritos. O tempo anterior foi maior. Eu gostaria de pedir permissão à deputada para passar a palavra agora, já que ultrapassamos os 3 minutos, deputada. Eu queria aqui me levantar e dizer: quem quer que proteja a vida, ou aqueles que são contra? Quem é contra a vida ou quem é contra a violência e a impunidade? E que dê uma salva de palmas. Deputada Key, por gentileza, deputada Key, não, por gentileza, o deputado presidente Arthur Lira foi bastante esclarecedor e incisivo. Nós não pudemos, até porque fizemos esse acordo entre as partes de não nos manifestarmos. Por gentileza, vamos levar da forma amadurecida, civilizada, até para que tenhamos nós, parlamentares, as melhores informações para nos debruçarmos sobre esse tema complexo. Deputado Felipe Maia, por gentileza. Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentar aqui as colocações dos nossos expositores, o professor da Universidade de São Paulo e da PUC, André Ramos Tavares, assim como o professor universitário e mestre em Direito, senhor Fabrício Juliano Mendes Medeiros. E dizer que eu gostaria, inicialmente, de fazer aqui uma correção. Aqui foi dito que o doutor Fabrício trouxe uma interpretação pessoal que uma cláusula pétrea poderia ser flexibilizada. Pelo que eu entendi, o doutor Fabrício aqui trouxe o entendimento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 ex-ministros da Corte Suprema desse país. Se essa comissão... Por gentileza, nós temos um orador. Respeito, por favor. Se esta comissão... Obrigado, presidente. Se essa comissão deve deliberar sobre a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das matérias, o mínimo que nós devemos escutar, sem tendência de entendimento da matéria, são os estudos acadêmicos de ex-ministros e 2 atuais ministros, inclusive nomeados por este governo. Se eles não sabem de direito, não deveriam ter sido indicados. Me estranha, deputados da base, questionar o entendimento do ministro indicado pelo seu governo, mas tudo bem. Eu quero dizer
ao senhor presidente, e às excelências que aqui estão, que esta comissão deve deliberar sobre a constitucionalidade, a base do que dispõe o ordenamento jurídico pátrio do nosso país. As ideias aqui expostas pelo doutor Fabrício, assim como do professor André Ramos, foram muito importantes para o entendimento desta comissão, que eu já tenho a convicção que todos aqui já têm o seu ponto de vista. Mas algumas matérias foram relembradas. Inclusive, uso aqui as palavras de alguns que dizem que os direitos individuais devem ser garantidos, mas que acima do direito da liberdade é o direito da vida. É o que nós estamos falando aqui, foi o que a professora, a advogada, a deputada Kyoto acabou de dizer. Nós estamos deliberando sobre a vida. Quando se diminui a maioridade penal, está se possibilitando imputar a um crime um jovem de 16 anos. Jovens que, assim como ela aqui descreveu, já tornaram vida de famílias um inferno, um caos, como a mãe de um jovem que aqui chorava há pouco tempo, pedindo que essa comissão escute as vozes das ruas. Portanto, senhor presidente, como o tempo é muito pouco, eu não vou conseguir me debruçar sobre os temas constitucionais que aqui eu gostaria de dizer. Só para concluir a minha exposição, eu quero relembrar essa casa o que aqui foi dito. Se nós não podemos mexer em direitos individuais, porque o artigo 64, parágrafo 2º, inciso 4º, proíbe, por que nós aprovamos a emenda constitucional 41, que mexeu sobre o direito previdenciário daqueles que já tinham um direito aprovado, e nós aqui modificamos para atender ao desejo do governo? Obrigado, deputado Se Felipe. pode mudar o direito previdenciário, pode mudar a garantia da vida dos pais e mães de família que têm os seus filhos roubados por jovens delinquentes de 16 anos de idade. Grato pela sua compreensão. Deputado Padre João, por gentileza. Senhor presidente, saúdo também aqui os colegas, deputados, deputadas. De fato, esta casa, ela não pode, como que, rasgar a Constituição, embora a gente saiba desta tendência. Em relação a ferir o que é o de mais sagrado que está na Constituição, que são de fato os direitos, as liberdades. E nesse sentido, senhor presidente, infelizmente a gente percebe essa tendência de tirar os direitos dos povos indígenas, direitos dos quilombolas. Essa é a realidade. E agora ameaçada em relação ao adolescente, à infância, à juventude. E aí, querer resolver pela lei o que o Estado brasileiro não resolveu em relação a cumprir de fato o ECA, como o próprio deputado Paulo Teixeira já destacou. Uma coisa é cumprir o que está já no Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, cumprir, então, ou seja, não cumpriu ainda a legislação, quer como que remendar e ainda ferir um princípio e achando que vai resolver a situação. Acho que esse que é o equívoco dessa casa, para esse ponto que eu chamo a atenção dos meus colegas deputados e deputadas, que nós temos que ir, de fato, na raiz do problema. E é um dever nosso, né, e cobrar de todas as instâncias, zelar pelo adolescente, pela nossa juventude, dar de garantias, fazer com que eles, de fato, usufruam dos direitos que têm, como acesso à educação, a uma profissionalização, ao lazer, ao esporte, e não ficar refém de um sistema como o do próprio tráfico, sendo às vezes utilizado ainda por falta de políticas e de programas. E ainda, senhor presidente, queria destacar, há uma certa hipocrisia que impera na sociedade, porque às vezes consegue enxergar que o problema está no menor, não consegue enxergar que a elite brasileira, o setor da elite, ela é de certa forma privilegiada e não é nenhum questionado. Simplesmente aquela pessoa que comete um crime, se ele tem dinheiro, paga a fiança, ele está salvo, porque resolveu ali, ele não tem uma imputabilidade a princípio e de imediato, nenhuma responsabilidade, e às vezes quer
acarretar, trazer todo tipo de violência para ao jovem e não ver a omissão, onde que temos então, por exemplo, as próprias casas de passagem, e assim, como garantir de certa forma essa liberdade, o direito conquistado, e ao mesmo tempo garantir que esse jovem, esse adolescente seja de fato... Muito grato, deputado Padre João. Por gentileza, gostaríamos de ouvir o deputado Betinho Gomes. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar a Comissão de Justiça por propiciar à sociedade brasileira esse debate e, naturalmente, também me congratular com os dois palestrantes que vieram aqui atendendo um chamado dessa comissão para tratar de um tema bastante espinhoso, polêmico e que gera muitas emoções que perpassam o debate. Naturalmente, também considerar e respeitar as posições divergentes que aqui estão sendo manifestadas. Eu acho que isso fortalece a democracia, desde que a gente possa, naturalmente, exercer esse debate baseado, sobretudo, no direito, no respeito. E eu acho que será melhor aproveitada essa discussão na medida que se, nesse instante, ao invés de apenas tão somente afirmar as posições pessoais, que a gente pudesse, de fato, buscar tirar as dúvidas sobre a questão da constitucionalidade. E é sobre isso que eu queria me deter nesse instante, sem entrar no aspecto do mérito. E é evidente, meu questionamento, ele pode ser respondido pelos dois palestrantes, mas, sobretudo, pelo doutor Fabrício, porque uma dúvida me surgiu a partir da fala que ele aqui nos apresentou. Em síntese, o que o doutor Fabrício coloca, pelo menos assim eu entendi, é que garantido os direitos fundamentais, garantido as condições essenciais do Estado poder preservar e respeitar o interesse do jovem, do adolescente, você pode fazer a variação da idade penal, desde que isso seja preservado o direito básico desse jovem. E, portanto, aí não havia impedimento nenhum para se mexer na idade penal, passando de 18 para 16. Meu questionamento, minha dúvida é se esse argumento, de fato, ele se confirma, e aí essa casa aceita a admissibilidade, significa dizer que mais adiante nós podemos também fazer uma nova alteração, sem ter, me parece, um limitador para essa questão da redução da maioridade penal. Você pode passar de 18 para 16, daqui a pouco para 12 e por aí vai. Então, isso é uma questão que nós temos que ter equilíbrio, evidentemente, esse é um tema muito sensível, e isso me deixou com essa dúvida, esse questionamento. É evidente, eu gostaria de ouvir mais adiante sua opinião e também, doutor André, a respeito desse mesmo questionamento, porque acho que isso é algo essencial para que a gente possa avançar no nosso debate. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito grato, deputado Betinho. Por gentileza, o deputado Rubens Pereira Júnior, com a palavra. Senhor presidente, quanto mais eu ouço, mais eu fico convencido que o 228 é um direito e uma garantia fundamental. Analisemos as características dos direitos fundamentais. Historicidade, inalienabilidade, indisponibilidade, ainda que o jovem quisesse ser julgado por outro modelo, ser responsável pelos seus atos, neste caso ele não poderia. Indivisibilidade, não dá de dividir só um pouquinho, reduz só para 16, reduz só para 14, não dá. Conflituosidade, interdependência, universalidade, mas uma característica me chama a atenção: a tendência natural de constitucionalização dos direitos e garantias fundamentais. E foi o que aconteceu com este. Comparemos com a Constituição de 67, onde praticamente ignorava a infância, a adolescência e os jovens, a juventude. A Constituição anterior só dizia o seguinte: a lei instituirá assistência à maternidade à infância e adolescente. Acabou, não diz mais nada, porque não era interessante para aquele constituinte, naquele dado momento, garantir a proteção a estes. A de 88 foi além, garantiu a proteção integral, vedando o retrocesso. E, portanto, nós não podemos encarar que o 228 não seria, então, um direito e uma garantia fundamental. As outras maioridades não foram constitucionalizadas. A maioridade civil, o Código Civil trata, 2002 alterado. A maioridade, a capacidade ativa eleitoral foi garantida. Imaginemos se amanhã alguém quer mudar a idade para votar para 21 anos. Analogicamente é a mesma coisa. Ninguém iria concordar, aceitar, permitir. Portanto, reduzir de 18 para 16 é similar.
Quanto mais eu analiso os direitos fundamentais, mais eu tenho a convicção de que este, claramente, é um direito e uma garantia fundamental ao mesmo tempo. Portanto, o que nós não concebemos é a possibilidade de se dar admissibilidade indistintamente de todas essas PECs. Outra coisa que nós não vamos admitir também, que este debate se vença no grito ou na marra. A maioria pode muito, mas não pode tudo. A maioria tem que se render à Constituição Federal. E é isso que dá a certeza de que nós não podemos sequer deliberar, debater nada que tenda a abolir direito e garantia fundamental. Por fim, senhor presidente, eu quero registrar que esta é uma das reuniões mais organizadas, mais cordiais da Comissão de Constituição e Justiça. Já vi bate-boca bem maior feito pelos deputados, não pela galeria. A galeria tem que estar presente, tem que participar, é um direito do povo e nós temos que democratizar o acesso a esta casa. Do contrário, vai faltar o pulsar neste coração do parlamento. Se a Constituição de Justiça é o coração do parlamento, esvaziá-la do povo, infelizmente, é esvaziar o debate. Portanto, a posição da bancada do PCdoB é pela inadmissibilidade da PEC. Obrigado, deputado Rubens. Deputado Fausto Pinato. Presente. Deputados. Senhor presidente, queria aqui parabenizar os dois constitucionalistas, dizer do debate que foi travado aqui. Isso é importante, como a nossa deputada disse, os colegas disseram, mas eu queria dizer que o preâmbulo da Constituição foi votado. Ele começa assim: nós, representantes do povo. E naquele momento, em 1988, ela recepcionou o Código Penal de 1940. Falar de direitos e garantias fundamentais, sem ouvir as ruas lá fora, que 87% da população é a favor da redução da maioridade penal, é colocar em risco a democracia e a Constituição. Porque o povo brasileiro tem o direito, sim, e nós somos representantes dele, de escolher a maneira que ele tem que ser regido. E a população lá fora clama por justiça. Hoje, os jovens são recrutados por bandidos. Nós estamos fazendo isso, e a educação, sim, que até presidiário chama reeducando. E mais, temos que chegar na discussão, talvez não ser preso com os bandidos comuns, mas o ser humano evoluiu, senhor presidente. Hoje, uma criança de 6, 7 anos mexe em computador. Em 1940 não era assim. Hoje ele tem plena confiança. E a irresponsabilidade dessa juventude é tanta que o presidente da principal comissão dessa casa, quando falou para fazer isso, ele mandou esvaziar a casa, ele disse: nós não vamos sair. É isso que nós precisamos, reeducar a juventude, proteger a juventude do nosso Brasil. E entre os gritos organizados dessa plateia orquestrada e o choro dessas mães silencioso, a Juraci, a Marisa, a Valéria, a Kikota, eu fico com o choro das mães do Brasil que clamam por justiça. O PRB é a favor da diminuição da maioridade penal. Obrigado, deputado. Deputado Wellington Roberto se encontra? Ausente. Deputado Evandro Gussi. Ausente. Deputado Éder Mauro. Delegado Éder. Presente. Senhor presidente, nós ouvimos tanto o representante, o senhor André Tavares, que foram os que debateram sobre a constitucionalidade, e o senhor Fabrício, que inclusive colocou de que o tempo e o espaço e os costumes modificam leis que não podem realmente ficarem concretadas e não ser modificadas. Porque se assim fosse, não precisaria existir o legislativo e nem o judiciário, deixava só o executivo. Não tem por que nós estarmos aqui. E quando a gente fala isso, eu costumo citar a questão em que vive o povo brasileiro hoje. Nós não podemos mais andar na contramão do que o povo brasileiro está vivendo com a violência, e principalmente as praticadas por esses menores bandidos que estão nas ruas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar, levando em consideração ao tempo,
que jovens, que adolescentes de 50 anos atrás, que tinham a liberdade protegida, que tinham a liberdade vigiada, que tinham a liberdade com limites pelos pais, que aqueles adolescentes daquela época tomavam bênçãos ao sair e entrar em casa dos seus pais, que esses mesmos adolescentes faziam programas com seus pais aos fins de semana e aos domingos, todos nós, na minha idade, sabe, todos iriam à igreja, seja católica, seja adventista, seja que religião fosse. Nós não podemos admitir que daquela época, onde se aprendiam os valores corretos de vida dentro de casa e não na rua, tenhamos hoje uns adolescentes, e nós aqui, tenho certeza, não estamos falando dos adolescentes jovens de 16 anos que saem cedo de casa para ir à escola, para ir ao esporte, para ir aos cursos técnicos, para ir ao curso de inglês, onde quer que ele esteja, para que ele possa estar sonhando em ser um cidadão, para que ele possa estar sonhando em ter uma vida normal como qualquer outro. Nós estamos aqui, senhor presidente, estamos falando dos marginais menores desse país, que tem acesso amplo na internet, que aprendem tudo de bom e de ruim na internet, que votam para presidente da República e, portanto, eles decidem também o destino desse país, que eles sabem o que é certo e o que é errado. Então não podemos admitir que esses menores, que esses bandidos adolescentes possam ser tratados de forma diferente, que não a que venha a ser punidos realmente. Nós sabemos que essa violência praticada, e o grande carro-chefe desses adolescentes são exatamente os sequestros relâmpagos. Eles são os responsáveis por todas as violências que acometem nos crimes de médio nesse país. Eles sequestram suas vítimas e quando são alcançados pela polícia na rua, o que é que eles fazem? Eles fazem refém das vítimas e o que é pior, eles montam um circo. Eles montam um circo exigindo colete a prova de bala, eles pedem a polícia, eles pedem a imprensa, eles pedem cigarro, dão gargalhada dentro do carro, muitas das vezes até nós somos perguntados, mas, meu irmão, vocês são feitos de palhaço por esses menores infratores. Não são os policiais, não é a polícia brasileira que é feita de palhaço. Vou concluir. Quem é feito de palhaço é o cidadão brasileiro, é a família brasileira. Então nós precisamos modificar isso. Eles agem como agem. Sua compreensão, deputado. Por gentileza, para que nós cumpramos todos os nossos... Vou já concluir, excelência, vou já concluir. Mas o faça. Estamos concluindo. Então nós não podemos aceitar, assim como o Estado Islâmico que mata em nome e sob a proteção da religião, os menores infratores, bandidos infratores menores desse país matam sob a proteção do ECA. Isso tem que mudar. Obrigado, deputado Éder. Deputado Laerte Bessa, por gentileza. Senhor presidente, eu percebi aqui na colocação de alguns parlamentares que discursaram a favor da não redução da maioridade penal, que eles se apegaram ao artigo 60 como se o 228, que trata da imputabilidade do menor de 18 anos, estivesse incluído no artigo 60, parágrafo 4º, e não está. Eu acho que eles fizeram esse discurso para ludibriar a plateia que está aqui presente. Essa plateia que eu entendo também, que é tal qual o maior levando o menor para o crime. Aqui está cheio de maiores trazendo essa meninada, esses menores, para bagunçar aqui a comissão, o que aconteceu aqui há momentos atrás. Então, eu queria colocar da seguinte forma: a legislação, ela não pode ficar engessada, como bem disse o nosso constitucionalista, doutor Fabrício Juliano. Ela não pode ficar engessada, ela tem que caminhar, ela tem que acompanhar a evolução dos tempos. E hoje, o Brasil não pode ficar à mercê desse tipo de colocação, como foi colocado por alguns parlamentares aqui. E até o próprio constitucionalista, doutor André, muito inteligente, conheço muito bem, mas que foi inócuo a sua colocação, que infelizmente não atingiu nenhum parlamentar com as suas colocações. Ele simplesmente não entrou no mérito da coisa, que é realmente a cláusula pétrea que não se registra na nossa Constituição Federal. Eu perguntaria se essa cláusula pétrea ela foi rompida pelos os grandes países do nosso mundo, como
Alemanha, Japão, Itália, França, esses países, eles têm a menoridade atingida com os 14 anos. Será que a Argentina... Presidente, aquele silêncio da plateia, presidente. Todo o tempo é engraçado. A gente não... Deputado Vitor Valim, qualquer coisa a gente é repreendido por essa mesa e a gente tem que aguentar todo o tempo essa plateia se manifestando, querendo a democracia de Cuba, querem fazer só valer a vontade deles. Correto, essa é a verdade, presidente. Perfeito. E uma questão de ordem, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse entrar quem é a favor e quem é contra, para assim a plateia se dessa maneira, ser democrática e não só valer uma hegemonia do partido político que trouxe para cá. Meu querido deputado, meu querido deputado Vitor Valim, por gentileza, deputado Alexandre, só para... Pois não. Um minuto. Não. Vossa Excelência terá os segundos. Vossa Excelência, deputado Alexandre, Vossa Excelência, por gentileza, o deputado terá os segundos remanescentes. Eu apenas... Fala não. Eu quero continuar. Não quero interrupção. Não quero interrupção. Deputado Alexandre. Você fica calado aí. Deputado Laerte, por gentileza. Deputado Alexandre, deputado Laerte. Deputado Éder. Deputado Alexandre. Manifestando em tudo aí, querendo defender bandido, rapaz. Quer defender bandido? Na hora que tá falando do presidente, cara. Deputado Alexandre. Senhor presidente. Deputado Alexandre. Deputado Éder. Senhor presidente. Deputado Éder. Senhor presidente. Deputado Éder. A comissão não está pronta para o debate, senhor presidente. Deputado Éder. Senhor presidente. Deputado presidente, infelizmente, Vossa Excelência não tem deputado Laerte. a sessão, senhor presidente. Deputado Éder, por gentileza, seremos levados. Deputado Alexandre, por gentileza. Deputado Laerte. Eu vou continuar. Deputado Laerte, Vossa Excelência vai continuar. Deputado Laerte. Por gentileza, não vamos dar maus exemplos a todos que aqui estão presentes. Eu estava me dirigindo, deputado Éder, por gentileza, deputado. Eu não tenho por gentileza, nós amainemos. Deputado Vitor, Vossa Excelência há de compreender que nós estávamos encaminhando de acordo com o que foi proposto e ponderado pelo deputado Arthur Lira. Por gentileza, volta ao presidente Arthur Lira. Mas eu queria, Vossa Excelência concluirá a sua linha de raciocínio com os 30 segundos remanescentes. Mas eu pediria, faria um apelo, falta 40 segundos. Portanto, eu pediria a Vossas Excelências que nós estamos diante de dois professores que se dispuseram a trazer os seus conceitos formados, que são constitucionalistas. Uma casa que bem disse o deputado Betinho, o deputado Rubens, uma casa que é a expressão da representação popular, não pode assistir, ao meu ver, e esse é o sentimento de todos os que a integram, não pode assistir comportamentos que atentem àquilo que é o defensável por todos nós. Então eu pediria mais uma vez, na linha do que foi sugerido, proposto, pleiteado pelo presidente Arthur Lira, que voltará a presidir essa sessão, que nós concluamos essa mesa de debates da maneira como nós a iniciamos. Até porque nós queremos que ambos os professores tenham as palavras finais, respondendo aos próprios questionamentos de todos os nossos companheiros. 40 segundos para a exposição final do deputado Laerte Bessa e em seguida o deputado Marcos Rogério. Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou encerrar então. Eu queria só acrescentar aqui para que os dois constitucionalistas pudessem refletir. O artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já rompe essa cláusula pétrea. Ele penaliza o menor com a medida socioeducativa em 3 anos. Sim, mas os dois, então. Doutor Juliano, o senhor reflita sobre isso, porque isso aí já é um rompimento da cláusula pétrea pelo próprio Estatuto do menor. Então, hoje não se fala mais que o artigo 228 se trata de cláusula pétrea. Isso já vem gerando aqui há muitos anos aqui no Congresso Nacional, o que vem impedir, principalmente
pelo Partido dos Trabalhadores, que tenta de todas as formas impedir que se vote aqui a redução da maioridade penal. E não se trata só de redução, não. Tem que extinguir a maioridade penal, porque... Para concluir, deputado. Ok, senhor presidente. A minoridade penal, hoje, ela está deturpada. Vamos analisar caso por caso. Aqueles elementos violentos que praticam crimes, que são reincidentes, que são periculosos, eles têm que ser tratados de uma forma diferente, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, com muita, artigo 10, é com muita tristeza. Eu peço desculpas. Eu tive que me ausentar rapidinho aqui para a sala do lado para atender uma agenda. Esperava que as coisas transcorressem da melhor maneira possível. Nesse momento eu não vou julgar quem acertou e quem errou. Eu vou penalizar a todos. Como eu disse aqui antes de me retirar instantaneamente, se houvesse tumulto por parte dos senhores parlamentares, eu iria encerrar essa audiência pública, infelizmente. Eu disse aqui anteriormente, deputado, com todo respeito a todos os senhores, a gente não pode confundir respeito, primazia, calma com covardia, seja de quem for. Eu não quero nesse momento, e farei isso na próxima reunião dos coordenadores, e os senhores verão que o meu tom mudará, porque eu vou de acordo com o caminho que vocês escolherem. Estou muito triste com o relato que recebi de assessoria dessa casa. Estou muito triste pela consideração que tive, que tenho aos parlamentares que deram motivo, pelo que me foi dito, ao tumulto que aconteceu. E não vejo outra alternativa a não ser encerrar esta audiência. Não haverá aqui vencidos nem vencedores, porque amanhã esse tema estará na pauta e esta comissão, ela não se eximirá de avaliar a admissibilidade. Eu peço imensas desculpas aos outros palestrantes. Se houver tempo, eu espero que haja. E não havendo nenhum tipo de inconveniência, abriremos um minuto, deputado Marcos Rogério. Eu peço a Vossa Excelência um minuto. Marcaremos outro dia para que Vossas Excelências possam aqui debater e discutir. Eu não vou voltar um minuto do que acertei, com muito pesar e com muita tristeza. Não pode esta casa e esta comissão dar o exemplo do que aconteceu hoje. Está encerrada a audiência pública.